Fala Celso 50.12. Concluímos a etapa de 12 anos trabalhando em Cruz Machado, pedimos remoção e conseguimos remoção para União da Vitória, Colégio Giuseppe Bugatti e Colégio Adílis Bordim. No Adílis Bordim, eu fiquei com poucas aulas lá para completar meu padrão. Aí eu acabava completando no Giuseppe Bugatti. E no transcorrer do processo, abriu um projeto que eu não consigo lembrar o nome. Não é mais educação, acho que não é, não sei, não lembro. Que você podia fazer atividades extras à tarde, né, contratando, a escola contratava um professor por um valor X lá. Professor não, alguém para trabalhar aquela atividade com você. Daí eu acabei largando as aulas do Adílis Bordim. Trabalhei o quê? Pouquíssimo tempo no Adílis Bordim. Então hoje eu falo do Colégio Estadual Padre Giuseppe Bugatti, o primeiro que me acolheu em União da Vitória. A primeira coisa é que quando saiu a remoção, eu não fazia nem ideia onde que era. Quando eu pedi a remoção, você tem espaço para 10 nomes de escolas. Eu fui vendo as vagas. Então, das 10, eu coloquei 5 para a União da Vitória, 4 para Curitiba e uma para Paranaguá. Eu peguei a quarta e a quinta. A quarta em matemática e a quinta em ciências, né? Então, eu não sabia onde que era o Giuseppe. Mas fui lá, me apresentei para a diretora, parari, parará, aquela coisa, né? Aí teve lá escolha de aulas, escolhi as aulas que eu ia ficar lá, ok, capacitação. E a diretora era o primeiro, ela assumiu em setembro do ano anterior. Então era o primeiro ano que ela tinha que fazer a capacitação. Naquela época as escolas tinham essa liberdade de organizar mais a sua capacitação. E ali, aquela coisa, e ela ainda com distribuição de aulas e PSS, aquela coisa toda, eu cheguei e perguntei para ela, posso fazer a capacitação? Ela olhou assim, pode. Eu lembro que a gente embarcou no carro da Eliane Reis, professora readaptada de educação física. A gente correu lá em casa pegar um data show e bora. Eu já tinha baixado tudo, porque como diretor lá no Helena Colodi, eu estava acostumado a baixar todo o material da capacitação. Então, aquela primeira capacitação, eu conduzi a capacitação com os professores lá do Giuseppe. Professor novato, completamente novo, conduzindo a capacitação numa escola com outros professores que estavam lá, a Silvana, Daniela, Viviane, Marcos, Wilson, Rosana, tantos professores que já estavam lá há tempos, quem estava conduzindo era eu. Mas tudo bem, né? O meu primeiro choque foi quando eu entro no sexto ano, uma sala com 30 e poucos, quase 40 meninos, todos do Instituto Pia Marta. Já nessa época, 2011, o Instituto Pia Marta ia segunda-feira de manhã nas casas pegar os seus de ônibus, né, pegar os seus internos, eles ficavam a semana inteira no instituto e sexta-feira à tarde eles voltavam para casa. Então eles passavam a semana de segunda a sexta no instituto ali, né? Então eram meninos com realidades difíceis, não eram pessoas ruins, mas eram meninos com realidades difíceis. E a fama que tinha o Pia Marta, porque o pessoal mistura muito ali, Giuseppe com Pia Marta. É bom esclarecer, tem 3 coisas ali. Tem o Instituto Pia Marta, toda aquela construção gigante, o terreno, aquela coisa que antigamente acolhia os alunos, né, e tal. Tem a Escola Municipal Padre João Pia Marta, já na entrada, e mais para os fundos tem o Colégio Estadual Padre Giuseppe Bugatti. São 3 coisas diferentes, que é bom esclarecer essa diferença, né? Então eram alunos com uma realidade difícil, complicada. E eu lembro assim que a primeira semana que eu fui dar aula de matemática, sexto ano, fui dar aula para eles, eu virei pro quadro escrevendo assim, mas choveu uma chuva de bolinha de papel em mim. Eu virei no diabo para variar e fui falar com a diretora. Aquela coisa toda, né? E a gente conseguiu desmembrar aquele sexto ano com 30 e poucos alunos. A gente pegou algumas meninas da tarde, vieram para de manhã e a gente desmembrou um sexto ano em 2 sexto anos. Aí foi mais fácil de trabalhar. E a minha sorte é que eu fui conquistando a confiança dos maiores, porque eu tinha o ensino médio.
né, que eram os monitores do Instituto, os que estavam no Instituto Pia Marta eram os monitores dos menores. E pelo meu jeito e tal, eu fui conquistando a confiança dos maiores, e os maiores colocaram para os pequenos que não, com esse professor vocês não mexem. Eu cheguei a escutar isso atrás de uma porta. Com esse professor vocês não mexem. Esse professor, se você mexer, você vai se entender comigo. Um dos alunos do médio monitor falou, e eu escutei. Então eu consegui essa bênção, vamos dizer assim, né? Tanto por causa do meu comportamento. Eu fui conquistando essa confiança. Primeiro dos maiores, que daí repassavam para menores, e daí acabei conseguindo dos menores também. E daí a minha atividade à tarde era teatro. E eu, como eu não tinha muita pessoa que pudesse assumir, eu indiquei o professor William Diniz, meu amigo Diniz, para ir administrar essas aulas. Então, acho que era 2 aulas comigo, 2 aulas com ele, alguma coisa assim. Então a gente fazia muita coisa legal, muita coisa divertida, só perguntas, né? Os melhores do mundo, os barbicha para eles assistir. Foi bem legal, assim. E daí surgiu a ideia de fazer uma encenação da Paixão de Cristo. E eu tinha um teatro que um amigo meu, Giovanni Silber, fez lá em Cruz Machado. Anos antes eu consegui esse teatro e eu adaptei esse teatro. Porque eu fiz esse teatro também lá em Cruz Machado, quando estava no Helena ainda. Uma peça bem interessante, choca no final, mas bem interessante. E o Instituto Pia Marta, ele tinha um teatro assim, né? Um auditório inclinado com as cadeiras aqui, lá um palco. E nós fizemos essa encenação lá. Gente do céu! Muita gente chorou, foi muito emocionante essa primeira encenação da Paixão de Cristo. Muito legal mesmo. Né? Mas ficou restrito para quem? Para os alunos do Giuseppe e para os alunos do Pia Marta. Não foi aberto para a comunidade. Né? No segundo ano já a gente quis dar uma aumentada, e a gente fez todo um caminho, assim, que saía ali da frente do Colégio Giuseppe, contornava o colégio e chegava lá no campo lá atrás, né? Uma questão de velas, toda uma encenação da paixão. Nossa, os meninos que fizeram essas 2 vezes a peça comigo, o João Marcos, o Josemar, que era o Jesus, os 2 gêmeos, o Leonardo, sabe? Gente, para nome eu sou péssimo, me desculpem, eu sou péssimo. Mas era uma galerinha muito bacana, muito legal, muito legal. Ficou muito jóia. Eu até consegui que o menino da Valderes gravasse. A gravação, por ser externa, aquela coisa toda, nada profissional da nossa parte, o rapaz fez a parte dele, mas a gente, né, teve muita coisa amadora, então a gravação não ficou tão boa, mas dá pra ver um pouco, né? E no final acabava com uma mensagem, com velas, assim, foi muito jóia. Foi muito legal. Tenho ótimas recordações dessa época desses 2 teatros. E eu tive, assim, né, a alegria imensa de já no primeiro ano, já acho que em março, né, eles contrataram, o Estado chamou 2 funcionários concursados, que foram pro Giuseppe. Um casal, tio Emerson e tia Patrícia, né? O Emerson e a Patrícia Lidivinsky, nossa, 2 pessoas assim. Eu não sei o que seria do Giuseppe sem esses 2. Porque eles estão lá desde 2001 até hoje. E são 2 pessoas muito bacanas, muito queridas mesmo, assim, né? Ele, para os professores e para os alunos também, eles têm uma ligação com os alunos pelo jeito deles. Pelo jeito deles. Então eu tive o prazer de conhecer o tio Emerson e a tia Patrícia. E eles, inclusive, davam carona, porque naquela época, em 2000 e alguma coisa, 12 ou 13, né? Eu morava em Santa Rosa, né? Então eu tinha que conseguir carona com eles e tal. Todo esse tamanho. No começo também eu conseguia carona com a diretora. Eu vinha de lotação até o centro, né? Ali no centro eu pegava carona com ela para ir para o colégio, voltar, né? Essa coisa toda, né? Teve algumas vezes que, por questão de horário e tal, eu não consegui carona pra volta. Então eu tive que voltar a pé do Giuseppe, lá no Trevo do Malon, do Pia Marta, até
lá no Santa Rosa, do outro lado da cidade. Mas isso faz parte. Para quem andou 17 quilômetros em Cruz Machado, andar esses quilômetrozinhos aí é pouco, né? Teve uma situação de uma professora, ai Jesus, né? Ai Jesus, ela foi me cantando. E no começo eu levei na boa, assim, na esportiva, pra mim era uma brincadeira no começo. Mas aquela cantada foi ficando séria, muito séria. E um dia eu tive que ser muito grosseiro com ela e responder assim com uma grosseria enorme pra ver se ela parava, porque já estava me incomodando e muito, e não só a mim, algumas pessoas. Mas foi uma situação engraçada, né? E tava assim, tudo fluindo legal, bacana, né? A gente fez tanta coisa no José, e daí eu saí de licença. Eu não sei se foi licença prêmio ou foi licença cirurgia que eu tive que operar meu joelho, né? Eu sei que eu tirei em 2012 uma, em 2013 outra. Qual foi qual? Eu não. Vocês estão vendo que a minha memória não funciona, né? Mas tudo bem. E eu saí de licença e eu fui para Salvador na casa da minha irmã, nessa época ela morava lá. E quando eu voltei, sabe quando você sente assim, o que está acontecendo? O clima estava completamente diferente. Completamente diferente. Eu não sei o que falaram, eu não sei o que aconteceu, sabe? Que o clima assim tava muito tenso, pra minha pessoa. E até as pessoas iam perguntar, sabe o que aconteceu? Eu falava, não sei, não sei. E assim, a direção também, né? Aquela boa vizinhança que nós tínhamos com a direção, aquela boa relação que a gente tinha com a direção, simplesmente acabou. De uma licença para outra, acabou numa licença. Assim, quando eu voltei, 3 meses depois, preferia ver o cão chupando manga do que eu, e eu não sei até hoje o porquê, mas tudo bem, passou, sobrevivi. Mas lógico que eu, bocudo do jeito que sou, tem coisas que eu não consigo ficar quieto, né? Então, os nonos anos queriam fazer uma formatura e os terceiros anos também queriam fazer uma formatura. E a direção falou, não vai ter formatura, ponto e acabou. Não vai ter formatura. E eu propus para os alunos mesmo, né? Vamos fazer alguma coisa fora do colégio, que daí nós podemos fazer do nosso jeito. A gente nem usa o nome formatura. Cerimônia de ação de graças por uma etapa escolar concluída. Né? A gente conseguiu um lugar para fazer, lindo, maravilhoso, do nosso jeito, sem precisar da autorização do colégio. Foi alguns dias, fizeram uma reunião lá que os professores não puderam participar, só os alunos com a diretora e o padre do instituto, né, que decidiram fazer formatura. Tá bom, decidiram fazer formatura, beleza, né? Aí, um pouquinho antes da formatura, uns dias antes, teve um coquetel para os nonos anos, né? Teve um coquetel para os nonos anos. E alguns alunos do nono ano chegaram para mim, professor, né, falaram para não dar convite pro senhor, porque não querem o senhor no coquetel. Mas eu faço questão que o senhor vá. Tá aqui um convite, professor. Mas tudo bem, né? Eu já sabia que os ânimos estavam mais complicados, então tá bom, né? Me arrumei, bababá, voltei com 2 alunos, 2 irmãos, né? O Júlio e a irmã dele, né? Cheguei no portão lá, uma professora recolhendo os ingressos. Ela olhou assim, só entra quem tiver ingresso. Eu falei para ela, não tem problema, eu tenho 5 ingressos, tá aqui. Ela teve que engolir, né? E eu desci, nós fomos no refeitório, eu de boa lá, alguns pais que eu conhecia, os alunos, papapá. Mas ficou aquele clima, né? Que o Celso não pode participar. Mas tudo bem, fazer o quê? Faz parte, né? 2014, eu fui pro PDE. Nessa época, ainda o PDE, o professor saía da escola com 100% das horas. Ficava só para estudar. Ok, eu fui fazer o PDE, me inscrevi, passei, graças ao bom Deus, passei, né? E fui fazer o PDE, né? Então eu estava fora da escola. E uma pessoa de lá de dentro, que eu não posso dizer se é de dentro do colégio, mas eu digo que não é de dentro do colégio, é de dentro da outra estrutura, chegou para mim e falou, né, em off, assim, bem escondido mesmo, professor, saia de lá,
Não fique lá, porque se o senhor ficar lá, vai complicar para o senhor, até o senhor provar que a focinho de porco não é tomada, é complicado. Então, eu, se fosse o senhor e conseguisse, saia de lá, que é a melhor coisa que tem, porque estão, né, preparando, né, a sua cova. E eu, opa, pedi remoção, né? Eu falei, vou tentar então, né? O único jeito é pedir remoção, o que eu posso fazer? Pedi remoção e mais uma bênção de Deus, fui removido de lá pro Túlio de França. Saí. Tanto que nem fui buscar um armáriozinho que eu tinha lá, que eu usava com chave, que eu pedi pro tio Emerson trazer para mim. Né? Porque eu não queria chegar lá para não... Né? Mas tudo bem, né? Faz parte. Mas eu tenho, assim, recordações muito carinhosas de vários professores daquela época, funcionários, o Camilo, a Regiane, o tio Emerson, a tia Patrícia, nossa, pessoal muito bacana, a Rosane trabalhou uma épocazinha lá, muitos professores e principalmente os alunos. Sabe, eu aprendi muito com aqueles alunos, então eu quero agradecer a esses funcionários do colégio, eu quero agradecer a alguns funcionários de instituto que me receberam muito bem, com muito carinho, com muita proteção. Quero agradecer aos professores que me acompanharam nessa época e principalmente quero agradecer aos alunos daquela época, 2011, 2012, 2013, do Giuseppe Bugatti. Muito obrigado. Vocês fazem parte da minha história.